E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de IA para Negócios, com apoio oficial da Pareto, tem a Tessa AI, que é a sexta melhor plataforma de inteligência artificial do mundo, para quem não conhece. E aqui eu estou com o Renato, que é o diretor de operações, que a partir de agora vai participar comigo desse novo quadro aqui do podcast, no qual a gente vai entrevistar empresários, executivos, profissionais no geral, que estão usando a inteligência artificial no geral para aumentar sua produtividade, aumentar suas fontes de receita, reduzir custos. Então, vai ser um bate-papo bem legal, que a gente vai entender mais na prática como isso está sendo usado aí no mercado. E o Renato vai passar a participar aqui comigo, e inclusive ele vai ser o primeiro entrevistado desse episódio aqui para a gente poder dar start nessa nova série. Então, primeiro, Renato, queria que você se apresentasse para o pessoal, explicasse um pouco quem você é, como a gente teve essa ideia, para a gente poder começar o episódio. Com certeza, Danilo. Tudo bom, querido? Fala, pessoal. Prazer enorme estar aqui. A gente já vinha aí, né, apoiando aqui, a Pareto já vinha apoiando o Papo de A já há alguns episódios, vocês deviam estar notando, né, Danilo sempre comentando da gente. E isso, né, foi fazendo com que a gente se aproximasse, né? A gente já vinha aí acompanhando e admirando o trabalho do Danilo há bastante tempo. E numa dessas nossas conversas, a gente comentou que faria muito sentido a gente trazer também ali a visão desses executivos, desses empresários do mercado, porque eu acho que hoje uma das grandes barreiras que eu ainda percebo para muita gente começar a implementar IA de uma forma muito simples, né, muito consistente, é talvez ali a dificuldade de tangibilizar alguns casos de uso. Então, acho que ninguém mais duvida do poder, né, ninguém mais duvida do alcance da tecnologia em si, mas eu acho que talvez o que ainda tem a gente com uma certa dificuldade legal, por onde eu começo? Como é que eu consigo implementar isso no meu negócio aqui, né, de uma forma rápida, de uma forma para começar mesmo, pé no chão. E eu acho que nada melhor do que a gente conseguir falar com pessoas que estão fazendo isso no seu dia a dia, casos de sucesso ali nas empresas, nas diferentes áreas. Então, esse é o nosso intuito aqui. É algo que o mercado realmente precisa muito, está muito carente, e é algo que a gente faz na Pareto um dia depois do outro. Então, eu sou diretor de operações da Pareto. A Pareto, ela é uma empresa de tecnologia focada em IA generativa, é a dona da Tesa AI, que você já vem ouvindo falar ali pela boca do Danilo, né, há algumas semanas. Então, essa plataforma all-in-one mesmo, a gente conseguiu reunir os maiores e os melhores modelos de IA do mundo na mesma plataforma, uma só assinatura para você usar de uma forma muito customizável também. E então a gente está aí dia após dia ajudando clientes, né, empresas que estão querendo implementar IA no seu dia a dia, independente da área de atuação, independente do seu segmento. E então a ideia é a gente poder compartilhar um pouquinho isso com vocês, né? Realmente trazer qual que é o caso de uso mais bacana para RH, para finanças, para marketing. Então a gente conseguir fazer isso com a nossa experiência, né? E melhor que isso, né? Trazendo ali nossos parceiros, nomes do mercado e conseguindo então dar seguimento a esse trabalho bacana que o Danilo vem fazendo com vocês, agora realmente trazendo essas histórias de sucesso. Então, Danilo, obrigado aqui, né? Vai ser um prazer ser co-host aí desse quadro novo. Então, obrigado pelo convite. Vamos com tudo. Estamos só começando e foi dada a largada. Muito legal, então, Renato. Vai ser um prazer te ter aqui, cara. Até porque quando eu comecei a pesquisar, eu tinha pensado nessa ideia de um dia ter algum parceiro aqui no podcast para a gente falar sobre negócios. Só que eu queria ter alguém que de fato estivesse no mercado vendo essas aplicações sendo feitas no dia a dia. E aí, quando eu conheci a Pareto e a Tess, eu achei sensacional, porque é literalmente uma plataforma que qualquer empresa, praticamente de qualquer área, consegue disponibilizar, porque ela é uma plataforma multiuso, tem muitas ferramentas lá dentro. Então, ela acaba sendo aquela plataforma all-in-one que você consegue disponibilizar para os seus funcionários usarem. Então, eu imagino que, com certeza, vocês também devem conhecer muitas empresas, muitos profissionais que já estão aplicando isso, já estão vendo ali um resultado nas suas operações no dia a dia, em redução de tempo para realizar tarefas, aumentar novas fontes de receita, criar novos modelos de negócio. Então, eu queria, acho que, começar pedindo para você explicar, como alguém que está na empresa, quem é a Pareto, quem é a TES, com um pouquinho mais de detalhe, né? Exatamente o que a plataforma faz, o que ela pode oferecer para os clientes. Boa, Danilo. Então, vamos apresentar um pouquinho da Pareto para todo mundo. A Pareto é uma empresa de tecnologia, como eu já falei, focada em IA generativa, já com quase 10 anos de mercado. Então, nós somos a dona da Tesa AI, que é essa plataforma de IA generativa all-in-one, que permite que o usuário use os maiores modelos de IA do mundo em um só lugar, com uma só assinatura, e para todas as funções, para chat, para texto, para imagem, código, transcrição, vídeo. Então, é realmente um grande hub de IAs, né? Hoje a gente tem mais de 200 IAs conectadas na nossa plataforma. Então, todas as versões, né, mais atualizadas do ChatGPT, do Google Gemini, do Llama, do Claude, para imagem também, está tudo lá, né? Stable Diffusion, DALL-E e por aí vai. Né? Então, realmente é muita coisa.
e muito customizável, né? Porque você consegue criar lá templates de IA, que são ali realmente esses casos de uso que você transforma em algo replicável, né? Com totalmente no code, só criando ali um bom prompt, né? Inclusive podendo integrar com outras ferramentas, sabe, do cliente, ferramentas de mercado. Então, realmente é uma plataforma desenhada para o uso profissional e desenhada ali com diversos recursos para o cliente final utilizar. Então, a TES foi reconhecida recentemente como a sexta melhor plataforma de IA do mundo pelo G2. O G2, para quem não sabe, é o maior ranking global aí de produtos de tecnologia. Então, para a gente, esse reconhecimento, né, é uma alegria, um orgulho tremendo. E foi a melhor plataforma de IA do mundo para a geração de imagens. Então, realmente, o produto está muito legal, eu convido todo mundo a conhecer, e eu acho que é muito bom ter uma ferramenta ali parceira que consegue endereçar, né, as dores. Uma coisa que a gente ouve muito no mercado é que, poxa, tá bom, eu quero começar a usar IA na minha empresa, mas e aí, como é que eu começo, né? Qual ferramenta? Porque o meu time de atendimento tem uma dor, o meu time de design tem outra para imagem, né? O meu time de RH, enfim, também usa de uma outra forma. Então, cada um tem as suas, né, dores, às vezes é para transcrição, às vezes é para imagem, às vezes é para texto, e a gente não tem aí no mercado muitas ferramentas que conseguem realmente oferecer essa solução all-in-one, que é o que a gente faz. Então, convido todo mundo a conhecer, acho que entender um pouquinho melhor o que é a Pareto, o que é a TES, acho que é isso. Inclusive, eu vou deixar o link para vocês conhecerem o site da TES aqui na descrição desse vídeo. E aí eu acho legal a gente começar com uma primeira pergunta que tem muito a ver com isso que o Renato falou. Renato, na sua opinião, por que as empresas deveriam usar a IA generativa nas suas operações? Isso não é só um hype? O que você está vendo acontecer de fato no dia a dia e o motivo pelas terem que aplicar essa tecnologia? A minha visão, minha resposta, ela passa por uma questão até de necessidade, sabe? Eu acho que o pessoal que é de negócio certamente conhece a matriz SWOT, que sempre divide ali entre forças e fraquezas, riscos e oportunidades. E eu ainda vejo muitas empresas olharem para essa tecnologia, né, para a IA generativa, como uma mera oportunidade. E é claro que assim, ninguém discute que existem diversas oportunidades de negócio que surgem por conta do uso da IA. Isso aí é claro, sem sombra de dúvidas. Agora, hoje, sinceramente, depois de 2 anos praticamente já de desenvolvimento da tecnologia, de adoção gradual ali por parte do mercado, pelo menos ali pelos early adopters, eu vejo isso muito mais como um risco do que como uma oportunidade. A verdade é que não implementar hoje é um risco tremendo, porque já existem, né, inúmeras empresas utilizando, inúmeras startups, muitas vezes focadas em implementar, né, em criar ali uma solução nichada, uma solução muito pontual. Então, a verdade é que a empresa que hoje não utiliza IA, ela está arriscada a se tornar uma empresa muito pouco competitiva, né, no curto prazo. Não estou nem falando de longo prazo, não, é curto prazo mesmo, sabe? O espaço ali de alguns poucos, 1, 2 anos, acho que realmente o mercado vai se transformar muito. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é o aspecto realmente do risco que a não adoção da IA ela representa. E é muito por conta dessa questão de competitividade, dado o alcance que a tecnologia tem hoje, né, no dia a dia mesmo de trabalho, seja para ganho de eficiência e produtividade, seja para ganho de qualidade mesmo, com novas habilidadades que você consegue, né, desenvolver só com a IA, mesmo não tendo aquele background, né, mesmo não tendo aquela formação, fora tantas outras áreas ali, né, de destravamento mesmo de oportunidade de negócio, de parcerias, né, de novas fronteiras de produto que isso significa. Então, sem sombra de dúvida, tem todo esse mar de oportunidades aí na nossa mão. Agora, eu acho que é muito mais o risco que isso representa. Não adotar IA hoje é provavelmente o maior risco que qualquer empresa pode assumir, porque ela vai acabar se tornando obsoleta, vai acabar se tornando, inclusive, ultrapassada e talvez ali substituída por uma outra empresa que talvez com uma estrutura muito menor, mas com esse nível de eficiência, com esse nível de tecnologia acoplada ao negócio, ela pode acabar ganhando o cenário, ganhando realmente lugar. Então, essa é a minha visão hoje, é uma visão realmente de muito senso de urgência. Perfeito, sensacional. Eu acho que até complementando o que você falou, eu gosto muito de fazer a analogia da eletricidade, que facilita muito com que as pessoas consigam vislumbrar isso. A IA, ela é uma tecnologia de uso geral, ela é uma tecnologia mais global que pode ser aplicada de diversas formas diferentes, assim como a eletricidade. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar, se alguém me perguntar hoje, Danilo, como é que eu posso usar a eletricidade no meu negócio? Cara, tem várias formas. Inclusive, tem algumas formas que são gerais, que todo mundo usa, por exemplo, em uma lâmpada, né? E aí eu acho que até a analogia dessa da lâmpada poderia ser uma ferramenta de uso geral como a TES, porque é uma ferramenta que realmente qualquer profissional vai acabar usando, porque lá dentro ele encontra as ferramentas que ele vai conseguir usar no dia a dia dele para atividades de texto, atividades ali de imagem, de automação, um negócio mais amplo.
E aí você começa também a entrar nos usos específicos. Então, um barbeiro vai usar um barbeador elétrico, mas, sei lá, um advogado não vai usar um barbeador elétrico, ele vai usar uma outra coisa. Então, é a mesma coisa. A gente tem a IA tanto no nível assim mais global, de ferramentas que são úteis para qualquer um, e aí depois a gente também vai tendo os usos mais específicos, que aí vai ter ferramentas que realmente vão ser muito úteis para automatizar determinadas atividades, entregá-las com resultado melhor e outras não. Agora, o que é fato é, a inteligência artificial transforma os profissionais, as empresas, em super profissionais e super empresas. É quase que uma comparação de, por exemplo, você ter uma empresa de logística na época que não existia carro. Aí você tinha que lidar com cavalos, com veterinário, com uma série de coisas e ainda uma velocidade lenta, não conseguia ir muito longe. Aí do nada lançaram os carros, por exemplo. Vamos imaginar essa situação. E os carros de repente são super acessíveis, às vezes são até o mesmo preço, ou até mais barato do que os cavalos. Entendeu? E aí as empresas que adotarem carro primeiro vão começar a ter uma oportunidade absurda de negócio, vão começar a fazer logística muito mais rápido, entrega muito mais rápido. Os clientes que antes estavam contratando o pessoal das carroças não vão mais querer, vão querer contratar o pessoal dos carros. E é assim e aí qualquer pessoa consegue dirigir, você capacita elas muito rápido, e elas vão lá e já se tornam muito mais ágeis do que aquele cara que teve que passar anos aprendendo, né? Como é, atuar lá com o cavalo para ele conseguir andar e tal. Então, é mais ou menos essa analogia. Com a IA, a mesma coisa. Você coloca a IA dos seus funcionários, eles automaticamente começam a produzir muito mais rápido, e isso vai refletindo em toda a cadeia até chegar no cliente. Tá? E aí, chegar no final, o cliente, você consegue oferecer um custo menor para ele, um melhor prazo, uma melhor qualidade. Aí você começa a atrair aqueles clientes que antes podiam estar com seus concorrentes. Então, essa é uma coisa muito importante. E até aproveitando aqui, para quem não sabe, né, talvez a maior dor é justamente essa, você pensar em como você traz essa ferramenta para o seu dia a dia. E até com o apoio da Pareto também, eu vou fazer agora no dia 19 de outubro uma imersão chamada IA no seu negócio, na qual, para quem não sabe, eu sou consultor de inteligência artificial, especialista em implementação para negócio, sou professor de inteligência artificial da FGV. Vocês me veem fazendo conteúdo aqui no YouTube, no Spotify, mas essa é a minha profissão principal, na realidade. Então, eu vou mostrar para vocês a minha visão de profissional, como você profissional de qualquer área, ou você que tem uma empresa de qualquer área de atuação, consegue de fato usar um passo a passo para implementar a inteligência artificial no seu dia a dia, tá? E já antecipo que uma das coisas que a gente faz é usar ferramentas como a Tese AI da Pareto, então por isso que faz total sentido também vocês assistirem essa aula, vai ser no dia 19 de outubro, vai ser um sábado de manhã, 4 horas de duração online, e vai custar, Danilo, vai custar quanto? Milhares de reais? Não, vai custar R$ 29 a princípio no lote promocional, e até o lote máximo vai chegar ali próximo de R$ 50. Então, aproveite porque eu já participei de vários eventos de IA, de tecnologia esse ano. Eu garanto para vocês que o conteúdo que eu vou passar lá você não encontra em lugar nenhum, tá? Então é só também acessar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Bom, e aí uma pergunta que cabe muito eu fazer aqui para o Renato, que eu acho bem interessante, até para ajudar a abrir mais a cabeça de vocês, e também fazer a conexão dos pontos, né? Às vezes a gente coloca uma ferramenta, só que as pessoas muitas vezes não conseguem fazer essa ligação de qual que vai ser o uso prático dela no dia a dia. Então a pergunta é, Renato, como as empresas estão usando a IA generativa hoje na prática? Tá? Quais são os casos de uso que você vê da TSA que são muito interessantes no dia a dia? Boa. Acho que vou tentar falar um pouquinho de uma maneira conceitual, depois trazer alguns casos ali concretos. E aí, quando eu falo conceitual, até para mostrar um pouquinho, né, dos and don'ts, assim, que a gente vê na prática dessa parte de implementação mesmo nas empresas, né? Eu acho que ainda tem muitas empresas que estão buscando um caminho errado ali de implementação, então estão querendo só alguns macetes, alguns hacks, né, para implementar ali, para otimizar um processo específico, para otimizar só uma área ali, né? Não, vou só integrar ali alguma coisa com o meu CRM ou com a minha área de atendimento. Então, eu acho que a visão, na verdade, mais adequada é aquela visão que você realmente busca implementar, nem que seja pouco a pouco, mas na empresa inteira. Então, deixa eu eleger aqui, né, talvez algumas áreas prioritárias, mas como um fluxo realmente de implementação em que eu vou, pouco a pouco, ter ali a IA permeando toda a organização, e aí a empresa vira realmente uma empresa com uma cultura AI-based mesmo, né? Uma cultura baseada em IA. Então, o exemplo que eu vejo é um exemplo o exemplo do cirurgião que eu vejo pelo seguinte, né? Assim, acho que uma ferramenta que a gente precisa ter, sempre uma ferramenta multifuncional, né? Você deu o exemplo lá da eletricidade, eu vou dar aqui trazer a analogia do cirurgião para mostrar, né, o fluxo adequado e por que é importante você ter uma ferramenta ali para isso, né, uma ferramenta realmente multimodelo, uma ferramenta robusta. Eu acho que o cirurgião, quando ele vai para a mesa ali com o paciente, ele sempre precisa ter um ferramental, né, muito amplo ali com ele. Ele vai ter que ter várias ferramentas que ele vai precisar usar
ao longo do procedimento. Então ele vai ter que ter lá um bisturi, a linha de sutura, ele vai ter que ter lá, sei lá, uma serra, gás e por aí vai. Né? Fora toda a equipe que está lá com ele, porque ele não faz nada sozinho. E aí, quando você vai para uma mesa e só tem uma ferramenta, você obviamente não vai conseguir fazer aquilo. Então você não pode se dar o luxo de fazer ali, né, uma cirurgia com um único instrumento, com uma única ferramenta. Eu acho que quando a gente olha para a implementação de IA nas empresas, eu enxergo algo semelhante. A empresa ela precisa se valer de várias IAs, né, de vários modelos de IA para cada um deles ali ter a sua usabilidade, a sua função. Como eu falei, o time de design provavelmente vai precisar de boas IAs para geração de imagem. O time de vendas e atendimento provavelmente vai precisar de boas IAs para transcrição. O time de RH ou de finanças, muito provavelmente, para texto. E por aí vai, sabe? Então, a gente ficar ali, né, preso a um único modelo, a um único player, acaba que é como se você estivesse ali na mesa de cirurgia e não conseguisse utilizar todo esse ferramental. Então, a empresa vai precisar realmente, né, com uma única ferramenta, atender a várias demandas e mesmo as IAs não são feitas para isso, né? A gente sabe muito bem que cada uma delas performa melhor para alguns casos de uso. Então, eu acho que é fundamental a gente conseguir realmente ter esse olhar multimodelo, né? Esse olhar ali com diversas IAs sendo utilizadas e disponibilizadas ali para né, a empresa como um todo. E para mim, o que é o padrão ouro de implementação? É quando a gente consegue ter esse fluxo contínuo, esse fluxo previsível, cada área promovendo o seu próprio discovery, criando seus templates ali a partir de casos de uso. O profissional consegue criar alguma coisa que se torna útil para toda a equipe. Tem uma pegada de inteligência coletiva muito forte, se a gente parar para pensar, né? Quando você tem ali um uso realmente, né, dentro de uma mesma área, de uma mesma empresa, um profissional que cria alguma coisa ali, um bom prompt, um bom template de IA, né, que é um modelo personalizado, aquilo ali aproveita para a equipe toda. Então, realmente, você tem ali a pessoa que consegue, com o conhecimento dela, com a boa noção de engenharia de prompt que ela tem, criar algo que é muito importante para todo mundo. E a gente vê já hoje uma série de casos de uso importantíssimos, né, e muito úteis para diferentes áreas. Então, se você for olhar, por exemplo, para marketing, você tem ali casos de uso em que você consegue, de uma maneira muito rica, obter insights de performance de contas de anúncio. Então você pega ali a partir da análise de campanhas, né, de contas de anúncio de Google, de Meta, você consegue realmente ter uma riqueza muito grande ali, obter insights, né, tanto de métricas, né, a parte mais quanti, quanto depois de recomendações na parte mais quali, né, daquelas contas. Então, é um bom caso de uso. Para a parte de vendas, hoje em dia a gente já usa ali, né? Então a gente consegue fazer toda a transcrição de uma reunião, depois a gente consegue pedir para a plataforma fazer uma análise, desde uma análise de sentimentos, para entender, deixa eu ver se o nosso vendedor, né, foi empático, se ele realmente conseguiu conquistar ali, criar um rapport com o cliente, e até mesmo com a parte mais técnica. Deixa eu ver se ele adotou bem ali ou seja uma metodologia de spin selling, né? Ou então, deixa eu ver se ele conseguiu contornar bem as objeções. Então, toda essa parte para vendas é fantástica. Para RH, você consegue também criar campanhas ali de recrutamento de uma maneira muito simples, né? Então, cada vez mais a gente tem ali esses casos de uso para cada área de atuação, né? E cada vez mais ali casos que são desde casos muito, muito triviais, ali, muito corriqueiros, que toda e qualquer área consegue utilizar, até aqueles casos que realmente são aqueles meio casos, aqueles efeitual. Então, outro dia a gente a gente conseguiu ali montar um caso de uso com um cliente nosso, muito legal, que era fazer uma análise qualitativa de pesquisa de NPS. Né? NPS, Net Promoter Score, todo mundo que trabalha com atendimento, que tem ali uma base de clientes, roda hoje em dia esse tipo de campo de pesquisa, e você tem ali uma parte quantitativa, né, a sua nota final, mas você sempre tem aquela parte de comentários, e essa parte que é mais legal de você conseguir extrair os insights e tudo mais. Né? Então, a gente consegue criar hoje uma IA que vai fazer essa análise mais qualitativa da sua pesquisa de NPS. E isso, imagina, você fazer isso já para oferecer inputs para o seu time de produto. O que o cliente valoriza mais, ou o que o cliente sente mais falta. Então, só para dar um pouquinho, alguns exemplos de tantos que eu poderia dar, né, de casos de uso que são aproveitáveis para quase totalidade das empresas e por diferentes áreas. Então, realmente, o que não falta cada vez mais hoje, e estamos só começando, né, Danilo? Então, o que não falta é casos de uso por surgir ainda. Exatamente, cara. Fico meio impressionado, assim, realmente, o quanto a gente está numa era, numa fase de descoberta ainda. Algo que seria talvez muito semelhante, né? Eu tenho usado muito analogias, porque eu acho que facilita
bastante para as pessoas tentarem visualizar isso. É como se fosse um computador. Tá? Você dá o computador para várias pessoas e tem vários programas lá dentro. E aí cada pessoa vai usar programas diferentes dependendo do fluxo que quer. As pessoas que trabalham ali com contabilidade vão usar talvez mais ali o Excel, vão usar o Word talvez, enquanto que a pessoa que trabalha no marketing vai usar mais o PowerPoint, entendeu? Para fazer uma apresentação, alguma coisa assim. Então é a mesma coisa. E você vai começar a descobrir os usos das ferramentas. E o que eu acho muito legal na tese é que depois você consegue montar esse template que você pode ficar usando para fazer aquela mesma tarefa, né? De repente tem uma tarefa específica e você consegue criar aquele template, ficar reutilizando ele, e você pode até compartilhar com outras pessoas da empresa. Tá? Então, até facilita o seu trabalho. Por exemplo, alguém de TI poderia criar um template ali com o principal ali, perguntas e respostas, e mais uma série de dados que facilite que as pessoas falem direto com essa inteligência artificial, ao invés de ficar entrando em contato com a pessoa o tempo todo, para ela ficar ali respondendo, às vezes interrompendo o trabalho que ela está fazendo. Então, realmente tem muita coisa que a gente vê de uso e com certeza ainda há muito mais usos que a gente vai descobrir no decorrer do tempo. E uma coisa que eu acho muito legal, também aí no caso da TES, é essa questão da atualização com as principais ferramentas do mercado. Sempre tive essa questão, né, de pensar, por exemplo, eu dou palestra de inteligência artificial para uma empresa, a empresa olha e fala assim, pô, muito legal, vou querer implementar IA generativa. Mas e aí, o que que ela vai fazer? Ela vai contratar 200 chat GPTs, 100 Midjourneys? Não, né? Isso aí é quase até inviável de você conseguir administrar toda essa bagunça de plataformas. Enquanto que, e fora que vai lançando coisa nova, né? Por exemplo, quando a gente fala de imagem, recentemente lançou o Flux, teve a versão 2.0 do Exatamente. Ideogram, e aí você vai ficar trocando uma por outra e tal, aí você não consegue nem ter, às vezes, uma vantagem competitiva de comprar um anual e ter desconto, porque aí você vai ter que ficar agora o ano inteiro com aquela ferramenta que não é mais a melhor. Enquanto que no caso da Test, vocês vão acoplando lá rapidamente, né? Então, por exemplo, eu vi que vocês já acoplaram lá o Flux, vocês já acoplaram o Ideogram, entendeu? E conforme vão lançando outras ferramentas, tem lá o Claude já, o Gemini, o chat GPT, vocês vão sempre incluindo coisas novas. Então isso é muito bacana, porque a empresa sabe que aquela assinatura que ela tem, ela é uma assinatura dinâmica que vai se manter atualizada. Então é por isso que eu acho, hoje, na minha opinião, a Tesla está, se não a melhor, está entre as melhores ferramentas de uso corporativo, talvez no mundo mesmo, porque as outras que a gente encontra são das próprias empresas que fabricam os seus próprios modelos, e aí acaba que ela fica nichada só naquele modelo dela. Se surgir um outro modelo ali, concorrente que tenha funcionalidades melhores, você está preso com aquela lá, você não vai poder mudar. Você tem que ficar esperando ela lançar aquela funcionalidade, enquanto que numa tese da vida você vai ter acesso sempre ao que tem de melhor no mercado de forma muito rápida. Então, eu acho que é uma coisa muito legal. Até você comentou comigo numa conversa uma questão da cadeia de valor da inteligência artificial. É um conceito bem interessante, queria que você explicasse um pouco mais para o pessoal. Boa. Isso aí que você estava falando só antes de responder, Leandro, a palavra-chave para mim é versatilidade. Hoje a gente está vendo essa corrida das IAs, que realmente cada semana, literalmente, um dos players lança uma versão nova, então o pessoal fica até com esse fear of missing out, né? O famoso FOMO, e aí, qual que é o contrato? Se eu contratar um, eu vou perder o melhor de todas as outras. Então, acho que esse é o bacana ali. A gente tem nosso time de tecnologia, pessoal, impressionante o trabalho que eles fazem, né? E assim, é quase que 24/7 ele trabalhando mesmo. E então a gente consegue lançar quase que em tempo real todas as versões mais novas ali dos modelos, né? Então a gente já fez lançamento de versão nova da Llama dentro da sede do Meta mesmo. Então realmente é isso, é ter sempre o melhor e o mais atualizado de todo mundo. E sobre essa parte da cadeia de A, eu acho que isso é um tema importantíssimo. Acho que todo mundo está ouvindo aí, acho que tem que prestar muita atenção nisso, porque ainda é algo também que às vezes se torna um obstáculo para a boa implementação da IA nas empresas. Acho que às vezes as pessoas, inclusive, se frustram, né, ao implementar IA, se frustram ao escolher a ferramenta que vão utilizar para trazer IA para a empresa, por desconhecimento dessa cadeia de valor da IA. Então, muitas vezes as empresas ainda se frustram, os funcionários acabam tendo uma experiência ruim, né, na adoção da IA, por conta da má escolha da ferramenta que você vai utilizar para adotar, para trazer para sua empresa, e muito disso se deve a esse desconhecimento mesmo da cadeia de valor. Quem compete com quem é parceiro com quem. Então, tem gente que às vezes pergunta se a TES ela concorre com o ChatGPT. Eu falo, não, a gente é parceiro do ChatGPT. Talvez um dos principais ali, a gente tem ali API com eles, né, um API nível enterprise mesmo. A gente tem ali um consumo de tokens do ChatGPT que é um consumo tremendo, uma enormidade, porque a gente tem eles lá também na nossa plataforma. Então, não somos concorrentes, somos parceiros, né? Então, e aí
o que é a cadeia de valor, né? Todo setor tem a sua cadeia de valor, né? Se for olhar ali o setor de bebidas e alimentação, o setor ali, qualquer setor de tecnologia, varejo, sempre tem a sua cadeia de valor, é normal. E com inteligência artificial não é diferente. E a gente pode descer bem, né? Se a gente for olhar lá a base da cadeia, é a base mesmo ali, são os players de infraestrutura física. Temos lá os data centers, né? Temos lá os players de semicondutores, chips, a NVIDIA, que não por acaso virou durante um bom tempo, né, a empresa mais valiosa do mundo. Então, ali a gente tem realmente esses players de infraestrutura física, que, aliás, cada vez mais a gente vê grandes empresas investindo bilhões e bilhões na construção de novos data centers, porque percebem essa necessidade, né, essa capacidade de processamento que só vai aumentar a demanda. É uma realidade, a generativa veio para ficar e ela demanda essa parte toda de processamento, de capacidade de armazenagem. Então, temos ali os players de data center. Logo acima, a gente tem ali os servidores, que são ali realmente os cloud service providers, né? Então, a gente tem lá a AWS, a gente tem lá o Google com a Vertex AI, Microsoft Azure. Então, todos esses players que têm os seus negócios de servidores que oferecem justamente essa capacidade de processamento na nuvem. Então, o famoso são toda a parte de capacidade de GPU, né? Então, que agora com a generativa virou tão relevante. Então, a gente tem ali os servidores. Nós temos acima desses servidores os modelos, os foundation models mesmo. Então, são modelos de IA. Aí sim entra a OpenAI com o ChatGPT, aí sim vem a Anthropic com Claude, o Google com Gemini, a Meta com Llama e outros que é a Mixtral, né? Então, só para falar dos de texto, por exemplo. Agora, esses modelos de IA, eles são foundation models, eles são, no caso, LLMs, os de imagem, como eu estava, os de texto, como eu estava dizendo. Agora, então, o que eles oferecem, né? Claro que essas empresas não são bobas, dada a notoriedade que elas têm, muitas vezes elas têm ali o seu modelo e elas oferecem alguma ferramenta de utilização para o cliente. Então, geralmente um chat, que é o ChatGPT. Então, o ChatGPT, ele é um chat, basicamente, que te oferece a possibilidade de conversar, né, e utilizar um modelo para responder, para interagir, que é justamente o modelo lá do ChatGPT da OpenAI. Então, essa é a camada dos modelos. Essa camada dos modelos ainda não é a camada que vem a seguir, que é a camada das plataformas de IA, que é a camada talvez aí que mais tem a evoluir, que mais tem realmente ainda, né, novos players certamente surgindo ali, verticalizados, nichados, né, e que é o nosso caso aqui. Então, a Tese AI, ela se insere dentro da camada de plataformas de IA. Por quê? Porque o que a gente faz é pegar esses modelos que já existem, esses vários modelos, e construir uma plataforma em cima deles, em torno deles, utilizando realmente os modelos, né? Fornecendo vários modelos e conseguindo, com isso, a gente construir uma plataforma desenhada para o cliente final, com recursos e funcionalidades ali de criação, realmente de customização e por aí vai. Então, você consegue realmente ter essa plataforma ali desenhadinha e combinando vários modelos, cada um oferecendo o melhor que eles têm. Então, eu acho que muitas empresas ainda oferecem, né? A empresa acha que está implementando IA, oferecendo o ChatGPT, sei lá, ainda que seja a versão enterprise para os seus colaboradores. E eu acho que essa é uma visão deturpada, porque, na verdade, você vai estar oferecendo ali para o teu colaborador um chat com, né, com um hall de funcionalidade muito limitado. E veja, por favor, né, longe de mim querer falar mal aqui da OpenAI, né? A OpenAI é a grande desbravadora desse mercado, a gente deve muito a eles, mas então, assim, é só realmente, né, qual que é a finalidade de cada player, né, onde que cada um se posiciona. Então, não podemos ali tentar tratar a camada dos modelos como a camada das plataformas. É a mesma coisa que a gente utilizar, a gente pegar ali, por exemplo, né, um mero repetidor de vídeo, um mero repetidor de áudio e querer comparar com uma plataforma como Spotify, uma plataforma como Netflix, que tem ali toda aquela parte de inteligência artificial, inclusive, né, voltada para as preferências do consumidor, que tem toda aquela interface agradável, que você pode pausar e volta de onde você já estava. Então, é claro que isso é muito diferente de você simplesmente voltar àqueles primórdios, né, que você baixava uma música, baixava um vídeo e assistia aquilo ali de uma maneira totalmente bruta, né? Então, eu acho que o paralelo é mais ou menos esse. Então, acho que é muito importante, né, pessoal, que a gente consiga ter essa visão da cadeia de valor mesmo, né, onde cada player se insere. Não, eu estou falando isso aqui, é claro que existem excelentes outras plataformas de IA mundo afora, sejam plataformas ali realmente agnósticas, como é o caso da TES, sejam plataformas mais verticalizadas para algum setor específico, né? E não tem nenhum problema, a gente tem que reconhecer isso, é claro. Agora, só não pode comparar laranja com banana, né? Acho que essa que é a grande provocação aqui, Danilo.
Perfeito, cara. Eu achei sensacional a sua colocação, até porque quando a gente para pensar, cada empresa tem a sua expertise, onde está o seu foco, e o foco da empresa é um recurso escasso, ela não consegue distribuir ele igualmente, perfeitamente por todas as áreas. Por exemplo, a Nvidia vai ganhar muito mais dinheiro se ela focar o máximo que ela puder lá na produção dos chips, lá das GPUs. E assim como a OpenAI vai ganhar muito mais dinheiro se ela focar na criação dos foundation models dele. E assim como a Tesla vai ganhar muito mais dinheiro se ela focar na plataforma e deixar cada vez mais útil, com cada vez mais ferramentas, entendeu? Então, algumas até expandem para outras áreas. Por exemplo, o ChatGPT é uma camada de plataforma para você conversar com o modelo GPT, mas todo mundo aqui sabe o quanto a interface deles é limitada. Tem basicamente um chat, salvar, não tem nenhuma busca direito ali que você consegue fazer, uma categorização melhor que você consegue fazer das suas conversas de tão limitada que é a plataforma deles, né? Tanto que nessa camada de plataforma já surgiram várias outras subcamadas em cima de gente que lançou, por exemplo, uma extensão do Chrome que ajuda você a deixar colorida as suas conversas XYZ para te organizar melhor, entendeu? Então, uma outra plataforma que pega o chat GPT, mas que já tem um prompt embutido ali para te ajudar a escrever a história mais humanizada. Enfim, as pessoas começaram a criar coisas em cima delas, para vocês verem o quanto tem valor a ser agregado, muito valor em cada uma dessas camadas. E é que nem também, tirando também um pouco o estigma, né? Muita gente, quando conversa comigo, fica pensando também que a pessoa que trabalha com consultoria de IA generativa, ela tem que ser uma pessoa de TI, sabe, de dados, e não tem nada a ver. São áreas completamente diferentes. Por exemplo, é que nem você comparar o piloto de Fórmula 1 com o engenheiro que constrói o carro. Um não é melhor que o outro, são usos diferentes. O engenheiro tem que saber toda aquela parte de engenharia, tem que conhecer as peças e tudo mais, e o piloto tem que saber como usar aquelas coisas. Então, por exemplo, eu sou como se fosse o piloto, por assim dizer. Eu sei, o meu conhecimento é muito amplo no quesito, o que que as ferramentas fazem, como elas existem, como usá-las da melhor forma possível, como tentar extrair de cada uma o seu melhor uso. Assim como o engenheiro ali que está construindo essas ferramentas, o desenvolvedor, é outra cabeça, é uma outra coisa completamente diferente. Então também é importante a gente saber que estão surgindo essas coisas novas. Que talvez, na minha opinião, hoje, quando eu vejo, eu tenho visto, né, algumas faculdades surgindo com cursos de inteligência artificial. Aí quando você vai ver, o conteúdo é totalmente técnico, relacionado ao aprendizado de máquina, sobre a parte de ciência de dados. Não que isso não seja um conteúdo importante, mas o que eu vejo que isso não vai ser usado por 99% das pessoas, isso vai ser usado mais por aquele 1% muito mais técnico que vai trabalhar, às vezes, no desenvolvimento de uma solução. Tá? Então vamos tirar esse estigma, pessoal. A IA generativa é muito pelo contrário. Ela está vindo para facilitar. A gente está indo para a era da linguagem natural. O que é a linguagem natural? É a linguagem que a gente fala, essa que eu estou falando com vocês, que o Renato está falando comigo. A gente vai no futuro conversar com o computador dessa forma. E toda a parte técnica, quem vai fazer é a IA. Essa parte toda de código, essa parte complicada de configuração, vai ser resolvida com simples comando de voz. Você no futuro vai conversar com o IA e vai dizer assim: configura para mim o servidor em tal lugar, ela vai configurar. Agora eu quero que você coloque o site www.tal.tal, ela vai fazer. Agora faça uma interface de YZ, ela vai fazer. Tá muito feio, eu queria uma mais moderna. Entendeu? Você vai literalmente falar, ela vai te entender e ela vai se encarregar da parte técnica. Então não se assustem achando que essa nova era da IA generativa, ela é uma área técnica, que você vai ter uma curva de aprendizado muito longa, que vai ter que investir em capacidade de TI. Não necessariamente. Óbvio que ainda há um uso para isso, mas está fugindo disso, está indo pelo contrário, está indo para ficar cada vez mais intuitivo, cada vez natural, mais natural para a gente conseguir interagir com essas plataformas e ferramentas no dia a dia. E aqui eu gosto de puxar também para uma coisa muito importante, porque o fato de ser também tão intuitivo faz com que muitas pessoas comecem a usar a ferramenta, vejam ali o quanto é fácil, comecem a usar, só que comecem a usar de forma errada. E aí isso acaba gerando uma série de problemas que poderiam ter sido facilmente evitados se a gente soubesse um pouco as limitações das ferramentas e cuidados a usá-las. Então, uma pergunta que eu faço aqui para o Renato: quais são os cuidados a usar a IA generativa no geral e talvez até alguns cuidados específicos para alguns tipos específicos, né, para áreas específicas? Olha, o primeiro cuidado, eu vou até pegar carona no seu comentário, que eu concordo 100% que a gente tem que, na verdade, quando uma empresa começa ali a adotar, né, IA, buscar casos de uso, tentar sempre começar fora da área técnica, né? Eu acho que o ideal é até distanciar da área de tecnologia para que a empresa consiga perceber a simplicidade, a acessibilidade daquela tecnologia como é a generativa para o pro profissional não técnico, né? Hoje, os números, isso aí não sou só eu, Danilo, estamos falando, não, os números mostram, assim, a gente tem aí hoje, né, dados que 88% dos profissionais que usam IA hoje são não técnicos, não são profissionais da área de tecnologia. Então, é a vasta maioria, realmente é algo que você não precisa ter um background técnico para utilizar. Você, quando muito, precisa ter, claro,
uma nova mentalidade de trabalho, você precisa ter boas noções de engenharia de prompt, mas isso é algo muito mais simples do que realmente ter toda essa formação técnica que outras tecnologias no passado exigiam. Então, feito essa primeira parte aí, né, acho que voltando para a parte dos cuidados, acho que o primeiro ponto é o cuidado com privacidade de dados, realmente com segurança de dados. Eu acho que hoje ainda existem, né? Acho que muita gente, aliás, tem até um dado que é assustador ali da Business Insider, que ele comenta que hoje uh, quase 30% dos profissionais que utilizam IA generativa utilizam sem falar para os seus empregadores. E aí o que eles estão fazendo é utilizando versões gratuitas da maioria das ferramentas, né? Porque a empresa ainda não oferece uma solução institucional, uma solução corporativa, então eles estão usando, porque o fato hoje de você não oferecer não evita que a pessoa use. Todo mundo já ouviu falar, e está usando por conta própria. E geralmente vai usar as versões gratuitas das plataformas, né? E aí essas versões gratuitas, geralmente o que acontece é que o modo default dessas plataformas é utilizar os dados que são ali, né, alimentados na usabilidade normal para treinamento de modelos. Ou seja, o pessoal está lá utilizando a versão gratuita, por exemplo, do ChatGPT, compartilhando planilhas, compartilhando relatórios, né? E aquilo lá está sendo utilizado para treinamento de modelo. Então, é uma falta de cuidado com os dados da própria empresa, muitas vezes. Então, acho que esse é o primeiro ponto muito importante que os CIOs, CTOs e as empresas, os executivos de empresas de modo geral, precisam estar atentos para orientar bem os seus funcionários, para realmente não permitir com que esse tipo de vazamento aconteça de uma maneira tão corriqueira como a gente já está vendo mesmo. Segundo ponto é você não achar que a IA vai te entregar o trabalho final, vai substituir totalmente o trabalho humano, digamos assim. Eu acho que a gente aqui na Pareto sempre estimula muitas pessoas a pensarem que a IA ela vai te oferecer um excelente ponto de partida, com muito mais facilidade de você realmente ter ali né, uma primeira versão. Agora, é claro que existe ainda, sempre vai existir uma camada intelectual de trabalho, seja para revisão, seja para customização, seja para sofisticação realmente daquele trabalho até chegar a uma versão final. Então, eu acho que esse é algo que a gente precisa realmente estar atento, porque senão a gente daqui a pouco está realmente transformando o trabalho numa mera commodity, né? Então, é claro que existem tarefas repetitivas, como o Danilo estava dando um exemplo mesmo, que vão ser cada vez mais automatizadas. Agora, é óbvio que aquelas tarefas mais intelectuais vão continuar precisando realmente dessa camada de trabalho humano para que elas cheguem ao estado final, ao estado da arte mesmo. Então, não ter essa mentalidade de que a IA vai entregar um trabalho pronto, né? Esse é um ponto. Então, assim, o que eu vejo, né, acho que um dos pontos que realmente me impacta muito, né, desde que eu comecei a usar a IA no meu dia a dia, é como que isso muda o nosso processo mesmo de tomada de decisão. Mas, por outro lado, isso nos traz ali um desafio, uma cautela que a gente precisa ter. Então, o que é o processo de tomar a decisão de um gestor, de um executivo? Você reúne informações, primeiro, de um lado, você vai lá buscar os dados, você vai lá buscar o histórico daquela questão, né? Reunir informações mesmo, e a partir aquelas informações são os insumos que você utiliza para tomar uma decisão. Então, no final das contas, você pega aquilo tudo ali, interpreta e decide. Então, existe um elemento de juízo prudencial mesmo muito forte, que é o juízo prudencial do tomador de decisão, que é justamente aquela análise crítica, aquela tomada de decisão mesmo, né, final, com base na virtude da prudência ali mesmo. Então, com a IA, o que acontece? Aquela primeira fase de reunião das informações, aquela fase ela é muito dinamizada, ela é muito otimizada. Você consegue reunir informações agora, insights, etc., de uma forma quase que imediata, quase que instantânea. Então, quando você chega para o segundo momento, né, esse momento do juízo prudencial, pô, você fez isso de uma forma muito mais rápida e talvez muito mais rica do que antes. E aí entra o papel realmente do tomador de decisão para, com aquilo tudo, deixa eu ver como é que eu consigo fazer, né? Como é que eu consigo transformar aquilo ali em estratégia. Então, essa parte da tomada de decisão também, eu acho que é algo muito poderoso, mas, por outro lado, é algo que a gente precisa tomar cuidado para não achar que daqui a pouco a IA vai estar tomando todas as decisões por nós, né? Então, acho que tem até alguns desafios éticos também que a gente, né, precisa destacar, que são cuidados que a gente tem que ter, né? Desde o estudante que vai estar lá, né, com a tentação de plagiar um trabalho,
na hora de fazer, desde da pessoa que está lá realmente no seu dia a dia achando que a IA vai fazer tudo por ele e aí vai fazer um trabalho mal feito. Então, tem ali desafios éticos também que, fora, obviamente, questões ali de propriedade intelectual, né, direitos autorais, você volta e meia traz ali muito bem na newsletter, né, no Papo de IA semanal, como que a gente já tem hoje alguns casos ali, até um misto de meio tragicômicos, né, dessas questões ali envolvendo direitos autorais. Então, tem alguns cuidados ali que a gente precisa realmente tomar e, enfim, tem alguns mundos novos que estão surgindo porque como é um mercado que está nascendo, né, os problemas também surgem, vêm a reboque e a gente precisa aprender a lidar com eles em tempo real, né, coisa realmente que vai continuar surgindo e não faz parte, a gente precisa saber lidar com eles e saber mitigar esses riscos. Muito legal. Isso daí é uma coisa que muita gente não sabe. E eu acho interessante que fica, às vezes, até um 8 ou 80. Por exemplo, trazendo uma dessas situações. Teve um caso nos Estados Unidos que um advogado levou para uma audiência uma jurisprudência inventada. Foi uma alucinação do ChatGPT, que, para quem não sabe, a alucinação é quando a IA traz uma informação inverídica e joga ali no meio, muito bem escrita, e você acredita que aquilo é verdade. E aí o que acontece? Isso é muito simples de evitar. Só que eu já conversei com outros advogados, falam, não, não, não uso não, porque sabe, tenho medo, isso daí ficar inventando. Eu falo, meu Deus, cara, o cara evitou uma coisa absurdamente útil por causa de uma besteira que pode ser resolvida muito fácil. Então, essa questão, ó, talvez um dos maiores cuidados, na minha opinião, com IA generativa é sempre validar o resultado dela, não importa qual seja. Valida, valida. E quanto mais novo você for a usar a ferramenta, mais você valida. Até porque com o tempo você vai começando a entender um pouco mais a taxa de erro dela, o tipo de erro que ela faz, e aí começa você a ter um pouco mais de referência, assim, sabe, do que você de fato precisa avaliar. No início você vai ler o texto inteiro, aí daqui a pouco partes, daqui a pouco você vai dizer, não, cara, eu vou focar mais nos dados aqui, que tem alguns dados ali, vou só confirmar se esses dados aqui especificamente estão batendo com o que existe de fato, fazer algum tipo de pesquisa. Quem trabalha com imagem, né, a parte clássica das mãos, você vê ali se a mão está com a quantidade de dedos correta. Enfim, você começa a ficar treinado com o tempo em relação a IA. Agora, para uso corporativo, também uma coisa muito importante é isso que o Renato falou dos dados. Tá? Eu penso, eu vou fazer um post ainda que vai ser meio sensacionalista no título, né? Mas que é tipo, não deixe seus funcionários usar o chat GPT. Mas é óbvio que ele vai ter o subtítulo que é enquanto você não souber disso. Que é o fato de que muita gente não sabe que o chat GPT pega e treina com aquelas informações que você colocou lá. Isso significa que necessariamente alguém no futuro vai dizer, ah, qual que é a receita líquida da Pareto? Não, ele não vai te dar esse tipo de coisa, mas às vezes você está numa área muito específica e tem alguma informação muito estratégica, por exemplo, o valor de um determinado serviço, e aí pode ser que no futuro alguém chegue lá e fale assim, qual que é a média cobrada hoje pelo serviço tal? Ah, o ChatGPT vai dizer, olha, com base no que eu sei, a média é tal. E às vezes esse dado ele foi tirado ali das tuas informações que algum Exatamente, funcionário seu exatamente isso. colocou lá, entendeu? Pô, é genérico, mas é suficiente para te atrapalhar, porque qualquer um vai ter acesso a saber quanto cobrar, e a gente sabe que preço é uma coisa extremamente estratégica em negócios. Então, essa é uma coisa bem complexa também em relação aos cuidados de usar IA. E um outro cuidado importante e um pouco mais subjetivo é você saber priorizar onde usar IA. Tá? Dá para usar IA em tudo. É que nem programação. Eu falava com amigos programadores meus e eles diziam assim, Danilo, dá para fazer qualquer coisa. A questão é quanto tempo você tem, quanto dinheiro você tem, entendeu? Porque tudo tem um custo, né? Seja de tempo, seja financeiro. Então, com IA é a mesma coisa. Você tem que ver o que vale a pena, de fato, você colocar IA na sua empresa. Pô, com certeza já existe uma IA que vai identificar qual que é o café que os seus funcionários mais gostam e vai dar com a dose de cafeína exata. Existe. Só que isso é realmente prioritário? Não. Você tem que entender quais são as atividades do dia a dia realmente que são mais úteis para a empresa, seja em redução de custos, seja em aumento de receita, ou seja em, sei lá, melhorar a qualidade de vida dos funcionários para você ter menos problemas ali de turnover, de atestados médicos no seu trabalho, problemas de burnout, esse tipo de coisa. E aí você começa por elas. E aí, conforme vai dando certo, você vai escalando. Até porque uma coisa que o Renato falou que é sensacional é que você não precisa começar pelos grandes sistemas da empresa, não. As ferramentas elas são standalone. Você consegue contratar ferramentas específicas ali, plugar e começar a usar imediatamente, sem precisar necessariamente passar por toda uma integração de sistema. Então é muito fácil você pegar uma tarefinha ali e aplicar uma ferramenta lá, pô, resolveu, pô, vamos para uma outra, vamos tentar, agora sim, agora eu vi que a gente está usando aqui umas cinco coisas, vamos tentar, talvez, se for o caso, para essa coisa aqui que é muito importante para a gente desenvolver um sistema nosso para isso, entendeu? Dá para você ir fazendo esse teste pouco a pouco, investindo pouco, sendo rápido, sendo ágil. Então, são cuidados aí, juntamente com esses que o Renato colocou, que eu acho que são importantes de a gente acompanhar. E caminhando aqui para o final
do nosso primeiro papo de IA para negócios. Uma pergunta que eu acho muito importante é, Renato, na sua visão, quais são as tendências da inteligência artificial generativa para negócios aí no curto prazo? Curto e médio prazo, talvez. Tá bom, tá bom. Essa é aquela pergunta de US$ 1 bilhão, né? Mas eu acho que algumas delas são até claras, assim, relativamente claras ali no mercado. Acho que a primeira coisa é o amadurecimento do mercado. Acho que a gente vive já, pelo menos aí há um ano, realmente um processo de amadurecimento, as empresas cada vez mais buscando, né, e trabalhar com IA, buscando soluções, buscando, talvez até, você, Danilo, pode falar até melhor do que eu, mas tá todo mundo começando pela educação, né, pelo conteúdo, pela formação, e aí, claro, é natural, esse é um bom primeiro passo mesmo, para que a partir daí ela possa ir para a ação, vamos dizer assim, para realmente introduzir ali uma ferramenta, contratar ali e começar a utilizar no seu dia a dia. Então, eu acho que a gente vive um momento de amadurecimento do mercado muito forte. É trabalho de formiguinha mesmo, a gente vai ali, projeto após projeto, curso após curso, sabe? Case após case, o que vai acontecer é que o mercado vai conseguir de novo, essa coisa da inteligência coletiva, para mim, tem um poder muito forte, porque todo mundo vai poder olhar para o lado, todo mundo vai poder ouvir aqui as entrevistas que a gente fizer a partir de agora com tantos e tantos aí empresários e ver que dá para usar, dá para fazer muita coisa aí bem feita já, né? Já hoje em dia. Então, acho que tem, para mim, uma tendência clara de amadurecimento do mercado, tanto do ponto de vista realmente de conteúdo, de formação, como do ponto de vista realmente de utilização das principais ferramentas, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu destacaria. O segundo ponto é que a gente começa a ver, assim, por um lado, voltando àquele ponto da cadeia de valor que eu dizia, né? Tem algumas áreas ali, tem algumas camadas que elas já estão mais ou menos desenhadas, você já tem ali os players dominantes e dificilmente isso vai mudar. Você não vai ter ali, provavelmente, um grande servidor surgindo de cloud service ali, além dos que já existem, porque são empresas muito grandes, né, já estabelecidas, muito capitalizadas. E a mesma coisa ali para os foundation models. Acho que, salvo talvez uma outra exceção, você não vai ter ali os grandes modelos mesmo, você não vai ter nada muito diferente. Se a gente olhar para daqui a 2, 3, 5 anos, né, acho pouco provável que a gente tenha algo muito diferente do que a gente tem hoje em relação a quem são os principais fornecedores. Claro que o que eles são capazes de fazer aí, o céu é o limite, mas quem são os principais cavalos, vamos chamar assim, em relação aos foundation models, acho que já está ali o cenário também mais ou menos desenhado. O que eu acho que pode surgir é alguns modelos mais especializados para certas áreas, talvez um modelo ali muito focado na área médica, talvez um modelo muito focado na área jurídica. Então, isso aí é natural, uma questão de treinamento. Acho que é sempre assim, né? O mercado caminha ali pouco a pouco, depois que a camada mais agnóstica, né, mais generalista se consolida, ele começa a caminhar para modelos mais especializados também. Acho que isso é algo muito natural. Agora, eu acho que a camada daquela cadeia de valor, que eu acho que tem mais a ganhar ainda, tem mais a realmente se fortalecer, é justamente a camada das plataformas de IA. Eu acho que elas dependem muito dessa educação do mercado, desse amadurecimento do mercado. Porque eu acho que a partir do momento que o mercado está maduro, a partir do momento que o mercado tem casos de uso bem desenhados na sua cabeça, aí eles vão realmente buscar cada vez mais esse tipo de plataforma, sabe? Então, e até mesmo plataformas talvez verticalizadas, aquelas plataformas mais nichadas, você vai ter talvez ali plataformas mais focadas, né, em real estate, plataformas mais focadas talvez ali para marketing e por aí vai, né? Não que seja necessário, mas eu acho que é uma tendência também, de novo, especialização. Então, mas eu acho que esse setor das plataformas, eu acho que essa camada talvez seja aquela que mais a gente vai ver evolução ali nos próximos anos, proporcionalmente falando, né? E eu aposto também, eu acho que é algo que já vem acontecendo e cada vez mais vai acontecer, até mesmo num barateamento dos custos de processamento da tecnologia e, consequentemente, no preço para a ponta, né? No preço ali para o consumidor final, porque é isso, a gente vê cada vez mais grandes players investindo na construção de novos data centers, né? E com isso a oferta aumenta, e aí, naturalmente, a capacidade de processamento aumenta, e aí o custo de processamento acaba diminuindo também, e com isso, né, hoje, todas as plataformas de IaaS hoje trabalham, muitas delas, né, trabalham no modelo de crédito, que é o consumo de processamento mesmo, né, é o custo de processamento mesmo, né, consumo de GPU e tudo mais. Então, eu acho que isso vai tornar uma tecnologia que já é, financeiramente falando, muito mais acessível do que a média, do que a gente via, né, de outras tecnologias ali que revolucionárias até hoje. Eu acho que ela vai baratear ainda mais, vai se tornar ainda mais acessível, não só do ponto de vista técnico, como a gente já falava, mas também do ponto de vista financeiro, né? Então, são as minhas apostas aí para o curto e médio prazo, né? Quero ver as tuas também, estou curioso.
Ah, perfeito, cara. Bom, eu concordo muito com você nessa parte de educação. Eu acho que a gente está muito nessa era ainda, até porque é uma nova forma de pensar, tá? E se você não souber o que são as ferramentas que elas são capazes de fazer, você pode ser o melhor gestor de qualquer lugar, você não vai conseguir ter as ideias corretas. Você vai, imagina você dar um, sei lá, um notebook para uma pessoa que não sabe o que é um computador. Ela vai olhar, eu vou usar com peso de papel. Ela não vai nem conseguir pensar no que aquilo é capaz de fazer. Tá? Então a gente está nessa fase. Se você não sabe o que é IA, você não tem ideia, você não sabe o que as ferramentas fazem, isso vai continuar como um conceito voador na sua cabeça ali que você só vai ficar, tipo, precisa implementar, mas não sei nem o que é. Quando você começa a entender, como eu já passei por vários treinamentos de empresa, treinamentos de profissionais, eu começo a ver as pessoas dizendo, meu Deus, isso me deu uma ideia, lá na minha área eu posso fazer isso e aquilo. Por quê? Porque agora ele já sabe o que aquelas ferramentas conseguem fazer, aí as ideias começam a surgir. E é uma nova forma de pensar, tanto que na camada de plataforma, pegando o exemplo do Renato, tem uma plataforma que eu achei que é um case sensacional, que é a LTX Studio, tá? LTX Studio. Com a nova tecnologia de inteligência artificial, você começou a ser capaz de criar vídeos a partir da animação de imagens, que é um negócio que é uma bruxaria, assim, na minha opinião, quando eu paro para pensar. É um negócio assim que era impossível você pensar que isso aconteceria, sei lá, cara, 4 anos atrás. Você pegar uma foto, tá? Uma foto, colocar numa plataforma e daqui a X minutos ela te entrega aquela foto animada, com personagens se girando, as coisas acontecendo, ela entende como é a fisiologia dele, anima ele perfeito. Eu jamais imaginar que isso seria possível, tá? E aí o que aconteceu? Criou-se essa ferramenta. Aí as pessoas falaram, pô, então quer dizer que se eu pegar um storyboard, juntar várias imagens aqui contando uma história, depois animar todas elas, eu consigo criar um vídeo. Né? Pô, mas seria legal se esse vídeo também tivesse um personagem consistente. Nota que está fugindo completamente da forma antiga. Você vai criar um filme sem precisar de uma câmera. Tá? E aí o que acontece? Uma plataforma, aí as plataformas que já existiam, que eram focadas nos vídeos antigos, estão tentando ali adaptar uma coisa ou outra. Aí veio essa LTX Studio e falou: cara, eu vou criar uma plataforma que vai ser criada do zero, baseada nessa nova forma de criar filmes. Então, na plataforma deles, óbvio que eles juntam também várias ferramentas de IA diferentes. A primeira, por exemplo, você vai lá e fala assim: quero criar um filme. Ela vai lá, te pergunta meia dúzia de coisas e cria um roteiro para você. Primeiro, o roteiro em texto, aí você pode adaptar o roteiro. Aí depois você vai lá e fala: gostei do roteiro, agora gera o storyboard. Aí ele vai pegar e vai te perguntar quem são os personagens, ele vai criar a cara de cada personagem. Depois o estilo visual, você pode até dar uma referência de cores e tal. E aí ele vai lá e vai criar todos os momentos do teu filme com todas as cenas em foto ainda, inclusive com os personagens que você colocou consistentes. Você pode chamar o personagem lá para cada cena. E na própria plataforma, depois, quando você estiver satisfeito, você editou todas as imagens, com uma visão de storyboard ainda, diferente daquela de edição de vídeo, que é uma timeline, né? Você vai lá e consegue gerar o vídeo de todas essas imagens. Aí você vê se cada um tá legal e por último ela te leva para um editor que você pode colocar efeito sonoro, efeito de voz e você gera o seu vídeo. Totalmente de uma forma nova, ou seja, uma plataforma que só surgiu porque as pessoas entenderam esses novos fluxos de trabalho que estão surgindo por causa da inteligência artificial. E assim como aconteceu com o vídeo, acontece com várias outras áreas. E aí o que acontece também, como o Renato falou agora, entrando por uma parte de contratação dentro de empresas, toda empresa praticamente precisa ter o Windows aí com o Office, entendeu? Você vai usar, praticamente todo mundo vai usar o PowerPoint, Word, Excel, sei lá, todas essas plataformas aí no dia a dia. Só que para áreas específicas da empresa você vai ter ferramentas específicas. Então, para a área de marketing, aí talvez você vai precisar ter uma meia dúzia ali de Photoshop, entendeu? De Illustrator, e assim sucessivamente, tá? Então vai ser a mesma coisa com o IA. Você vai ter modelos gerais que a empresa inteira vai usar para fazer tarefas mais específicas, tipo, tarefas mais genéricas, como é o caso da Task AI, mas aí às vezes tem um uso específico, você está numa empresa de vídeo, entendeu? E aí você precisa ter uma ferramenta específica para vídeo, mas muito específica, com umas funcionalidades muito avançadas de vídeo. Aí você vai precisar ter uma ou outra ferramenta ali naquela área, aí talvez numa outra área da empresa você vai precisar além disso ter uma ou outra. Então, eu vejo também como uma ferramenta global, genérica, que todo mundo usa, multiuso, e também essa possibilidade ali de você ter ferramentas nichadas assim em setores específicos. E aí, entrando um pouco agora na parte global, eu acredito muito também na questão da confiança na IA, tá? Então, a gente está entrando numa área de mais confiança, os modelos estão ficando cada vez mais assertivos, isso vai fazer com que o mercado adote eles com mais facilidade, e uma fase de controle também. A gente estava primeiro numa fase de qualidade, então, por exemplo, imagem. A gente saiu ali do Midjourney no final de 2022, ridículo assim, você pediu para ele fazer uma pessoa, ele fazer um alienígena, para um ponto que se você só falar assim, uma pessoa, aí ele cria uma foto perfeita.
Aí a gente começou a entrar agora na área do controle. Tá, mas agora como você quer essa pessoa? Você quer ela em alguma posição específica, em alguma composição específica, você quer alterar uma parte da imagem ali que você não gostou e só melhorar? Pô, recentemente agora recentemente não, tipo ontem, eu acho, anteontem, o ChatGPT lançou o Canvas, eu até fiz um vídeo sobre, que agora é uma parte dentro do ChatGPT para te ajudar a editar os textos. Você pede um texto lá dentro do ChatGPT, ele abre uma janela paralela, parecida com aquele Artifacts lá do Claude, e aí lá naquela janela paralela você pode selecionar uma parte do texto e dizer só reescreva essa parte, ele reescreve e mantém tudo lá. Aí tem vários outros controles lá para, por exemplo, o nível de leitura, se você quer um texto mais iniciante, mais avançado, enfim, ou seja, de novo, é mais uma ferramenta de controle. A gente está entrando em cada. Porque texto, todo mundo já sabe que vai fazer texto incrível. Agora, você tem que criar ferramentas de facilitar o seu trabalho no dia a dia. Então, eu acho que a gente também está indo para essa era. E por último, que para mim é uma das maiores tendências, é a era dos agentes de inteligência artificial, tá? Que de fato eles vão começar agentes são sistemas mais complexos, né, que tem mais autonomia, tem mais capacidade de raciocínio e de interação, que vão conseguir realizar uma série de. É como se fossem funcionários digitais, tá? Que você vai dar uma missão para eles vão lá e realizam. Então a gente também está entrando nessa era, né, dos agentes de inteligência artificial. E também são coisas que eu vou falar nesse evento aí, aproveitando até para lembrar vocês, lá no Imersão IA para Negócio, que vai ter ali no dia 19 de outubro. Tá? Então, pessoal, para a gente concluir aqui, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Obrigado aí, Renato. Então, como vocês conheceram já o Renato aí, ele vai se tornar agora um dos hosts aqui junto comigo dessa parte aqui do Papo de IA para Negócio. Então, a gente vai começar a trazer agora outros empresários, outros profissionais para falar isso para vocês no dia a dia. Pareto, parceiraço aqui do canal, para mim, pô, como eu falei, se não é a melhor, tá com certeza entre as melhores plataformas corporativas para usar. É a que eu indico nas minhas consultorias para as empresas. Inclusive, estou já me tornando implementador da Pareto, né, para de fato trazer essa capacitação para os funcionários conseguirem implementar nas suas empresas, de tanto que eu confio. E é isso aí, pessoal. Com certeza vocês vão agregar, vocês vão ter muito mais valor ouvindo esse tipo de conversa. Compartilhem com quem precisa conhecer também. Danilo, faço minhas as suas palavras, é um prazer enorme poder estar aqui agora. Acho que a gente vai conseguir conversar com muita gente boa, aprender muito, né? E o melhor, compartilhar isso aí com o mercado, com todo mundo que vai estar ouvindo aí. Então, acho que vai ser uma baita experiência, vai ser muito bacana mesmo. Prazer estar aqui contigo, né? Como eu falei, já acompanha aí o trabalho há um tempo, a gente vem se aproximando, você agora como parceira, a Pareto como parceira do podcast, você como parceiro nosso lá também. Então agora vamos ter muito mais aí a fazer. Estamos só começando e acho que assim legal até para o pessoal saber. A ideia aqui, como eu falei, né, no começo quando a gente comentou, a gente vai ter um quadro de entrevistas com pessoas de renome, pessoas realmente que têm essa autoridade no mercado, que têm essa prática realmente de implementar, de usar IA, que vão trazer histórias de sucesso e sempre tentando trazer ali uma representatividade de várias indústrias, de várias cadeiras, para que você realmente consiga ver, cara, eu tô aqui, como é que eu faço para começar? Como é que eu consigo realmente tangibilizar e botar a mão aqui no que a IA é capaz de fazer por mim, no que a IA é capaz de entregar aqui para o meu negócio? Então, esse é o nosso papel aqui, é realmente transformar realmente isso numa realidade muito próxima, muito acessível para vocês. Então, se a gente conseguir realmente fazer com que isso abra o imaginário de todo mundo, já vai ser uma sensação mais do que de dever cumprido. Então, vamos com tudo, Danilo, estamos só começando e aguardem aí os próximos capítulos. Perfeito, galera. Inclusive, escrevam nos comentários o que vocês acharam e se vocês conhecem empresários, pessoas aí do mercado também que vocês gostariam de ver aqui no nesse nosso novo podcast para a gente poder entrevistar também. A gente sempre vai dar Muito muita bom. voz para Sugestões vocês sempre também aí. bem-vindas. Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio do Papo de IA para Negócios e até o próximo. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.